Bom dia. Hoje iniciamos nossas aulas com novos conteúdos. Hoje o assunto é comunicação interna e endomarketing. E esse assunto é super importante para criar aquilo que na comunicação e marketing nós chamamos de engajamento ou engagement. A comunicação interna, ela vai estar ligada diretamente a um ramo do marketing chamado endomarketing, que é um marketing feito justamente para os colaboradores das empresas, para os funcionários das empresas. E aí hoje nós vamos ver algumas formas de atuação do endomarketing, da comunicação interna, no sentido de gerar esse autoengajamento das empresas, tá? Antes de começar a aula, eu gostaria de falar para os alunos e alunas que é necessário ver os vídeos, ler os textos que são compartilhados no IPB Virtual em relação a cada assunto, para que vocês possam se apropriar desses conteúdos, ok? Aqui nos vídeos que eu fiz upload no YouTube, eu tenho como ver quantas pessoas viram, até onde viram os vídeos. E aí, até agora, eu vi que o engajamento em relação às aulas tem sido pouco. Então eu peço que vocês passem a palavra para os colegas dessa necessidade de assistir às aulas, compartilhar isso nos grupos de WhatsApp, falar com os colegas que vocês conhecem, que vocês têm um maior contato, da necessidade de se gerar esse engajamento das turmas, da turma, no caso da nossa turma de comunicação e marketing, em relação aos conteúdos, sobretudo esses conteúdos de agora, que são os conteúdos novos, tá? Quero crer que o baixo engajamento dos vídeos anteriores foi em relação a vocês já dominarem o conteúdo. Então, assim, quando nós estamos falando de endomarketing, tem várias estratégias que são feitas pelas empresas para que você gere não só esse alto engajamento dos funcionários, mas ao mesmo tempo colocar as pessoas nos lugares certos. Então, tem algumas estratégias que são feitas a partir daí para que isso logre êxito, né? Então, por exemplo, as estratégias de recrutamento e seleção das pessoas, né? Colocar as pessoas certas nos lugares certos para que elas possam desenvolver o máximo possível. No início dos anos 2000, eu trabalhei na Telesp Celular, que é a empresa de telecomunicação de São Paulo, à época. E eu fui trabalhar num grupo de telemarketing. E aí esse meu telemarketing, pelo meu perfil psicológico e psicotécnico, eles me colocaram no grupo Save, que era um grupo de salvamento das pessoas que estavam querendo cancelar suas linhas. Por que eles me colocaram nesse grupo? Porque eles perceberam que eu era uma pessoa resiliente, uma pessoa que conseguia convencer a partir de uma certa retórica as pessoas a não cancelarem suas linhas. Outras pessoas de outras características foram colocadas nos telemarketings ativos, que eram os telemarketings para vender, para criar novas linhas, criar novos contratos. E o meu não, pela minha característica profissional, eles me colocaram no grupo Save, no grupo de salvamento, pelas minhas características psicotécnicas. Então isso é muito importante, essa questão do recrutamento e seleção das pessoas. No outro ponto de vista, também é importante a formação dos recursos humanos, né? Essa ideia da formação continuada, essa ideia de você dar a possibilidade das pessoas crescerem intelectualmente, crescerem do ponto de vista técnico e contribuir para que a empresa cresça junto com esses funcionários, né? Nós sabemos, por exemplo, que as empresas são os moinhos das economias dos países, do mundo, né? Mas o que seriam das empresas se não fossem as pessoas? Empresas, na verdade, são pessoas. Então, também é necessário, desse ponto de vista, você propor, a partir daí, um plano de carreira, ou seja, uma possibilidade de crescimento desses funcionários ao longo da carreira deles nas empresas, né? Isso é muito importante para que nós tenhamos, as pessoas motivadas, as pessoas engajadas nesse fazer, querendo fazer melhor para poder crescer. Então, os programas de valorização e motivação também são super importantes, né? Por exemplo, participação nos lucros das empresas, ou seja, se atingiu a meta, se ultrapassou as metas de vendas, de contratos, você distribui esse lucro com os funcionários. É uma forma também de você fazer com que as pessoas trabalhem mais e melhor, né?
As pesquisas de mercado com os clientes internos também vão dizer se elas estão satisfeitas com o trabalho, se elas querem fazer outra coisa, né? Fazer com que eles se sintam parte dessa história, né? Então, não à toa, muitas empresas não só distribuem os lucros, mas dão gratificações especiais a funcionários especiais, viagens de fim de ano, várias estratégias que são feitas aí para que as pessoas se sintam parte dessa história da empresa, do crescimento da empresa e tudo mais. Então, o primeiro significado, né, que esse engajamento, que essas estratégias vão trazer é um significado psicológico, né, de que as pessoas elas vão se sentir valorizadas, vão se sentir motivadas para estar junto com essa empresa, né, para crescer junto com elas. Um outro significado é o significado de segurança, né? Você vai saber que à medida que você dá mais para a empresa, ela vai te responder com mais também. Então você não vai ter você não vai ter a ideia de querer mudar de empresa, você vai ter a vontade de continuar ali e crescer junto com ela, né? Então isso vai gerar também uma segurança psicológica, né? Um outro nível é a segurança, na verdade, a colaboração psicológica, esse sentido colaborativo que as empresas geram para que as pessoas possam dar suas ideias sem se sentir com medo de falar com o chefe sobre dar um feedback sobre alguma coisa negativa, propor novas ideias, né? Ou seja, horizontalizar essas relações entre os diversos níveis hierárquicos da empresa. Isso é super importante para que a empresa possa crescer, né? Para que todas as cabeças, todas as mãos estejam trabalhando unisonamente, estejam trabalhando apesar da existência de críticas, apesar da existência de diferenças, as pessoas estejam juntas dentro dessa mesma proposição que na verdade, o crescimento da empresa e a partir do crescimento da empresa, o crescimento pessoal também, né? Então, partindo do ponto de vista desse endomarketing, a comunicação em marketing vai gerar diversas formas de comunicação com seus funcionários, né? Que nós chamamos então de comunicação interna. Essa comunicação interna ela se dá em diversos níveis. Ela se dá através das CIs, que são as comunicações internas, que são aquelas cartas que vão a todos os funcionários. Ela se dá através de reuniões de trabalho, né? Ela se dá através do jornal de parede, que no Brasil nós chamamos de jornal mural. Ela se dá através de uma intranet, que é aquela internet interna das empresas que servem para que se comunique melhor e que se gere um discurso uníssono sobre essa empresa, né? No caso do nosso instituto é o IPB virtual, é como nós compartilhamos toda essa informação, né? Então, por exemplo, os cartazes motivacionais, as bandas desenhadas que vão fazer com que determinados procedimentos sejam feitos da melhor forma possível, os vídeos de comunicação interna, né? Por exemplo, na instituição que eu trabalho, nós temos que é o Instituto Federal do Maranhão, que a sigla é IFMA, nós temos o Minuto IFMA. Então, toda semana, a assessoria de comunicação libera um vídeo de 1 minuto falando sobre tudo que está acontecendo na empresa, sobre diversos pontos, né? Sobre professores que apresentaram trabalhos no exterior, sobre alunos que conseguiram ganhar prêmios. Isso vai gerando uma sensação de engrandecimento da empresa, das pessoas, né? Isso nos níveis mais altos, até os níveis mais basilares. Por exemplo, os chefes ter um caderninho anotado do aniversário de cada funcionário, falar com os outros funcionários para comprar uma comida, comemorar o aniversário dessas pessoas. As pessoas se sentem acolhidas, se sentem amadas, se sentem observadas. Até outros níveis, por exemplo, de uma grife interna, né? Você monta uma moda, uma forma de se vestir, ou mesmo um uniforme na qual as pessoas vão andar com esse uniforme e você vai identificar, não, aquela pessoa é daquela empresa, ela está vestida com aquele uniforme. Então, são diversas maneiras de comunicação interna que nós podemos estabelecer para que nós criemos esse nível necessário e desejável de engajamento entre funcionário e empresa. Para criar o quê? Para criar motivação, para criar resiliência, para criar uma noção de crescimento pessoal a partir do trabalho em determinada empresa, né?
Bom, eu vou compartilhar alguns textos no IPB Virtual, espero que vocês leiam e que esse material deve ser lido entre as 2 e as 3 horas da tarde, e entre as 3 e as 4 horas da tarde nós estaremos na nossa sala virtual para novas explicações, para dúvidas sobre isso, e eu espero sinceramente um alto engajamento de vocês. Muito obrigado e saúde a todos.